Dando continuidade à história, no Jardim das Magnólias, o florescer de um amor eterno. Ditado pelo espírito Lúcius, psicografado pela médium Sandra Carneiro. Capítulo 7. Enquanto retornavam para casa, Maria Helena, mais tranquila, seguia distraída com os fones de ouvido, escutando suas músicas favoritas. Já Jéssica permanecia séria, tensa e preocupada. Segurava o volante com tanta força que parecia querer arrancá-lo. Embora tivesse conseguido acalmar a filha com ternura genuína, ela sentia-se contrariada com tudo aquilo. Começava a se preocupar com o trabalho, interrompido e postergado com tanta frequência nos últimos dias. Pensamentos cruzavam a sua mente de forma aleatória. Mas uma preocupação insistia em aflorar: a ligação do marido. Jéssica não gostara do tom e nem da modulação na voz dele. Vitor estivera frio, distante e mais irritadiço do que o habitual. Ela percebia tudo, mas como vinha fazendo há algum tempo, ignorava os avisos da intuição. Estavam chegando em casa quando o celular de Jéssica tocou. Ela viu quem chamava e desligou. O aparelho tocou de novo, chamando a atenção de Maria Helena, que esticou os olhos para tentar ver quem ligava com tanta insistência. A mãe desligou novamente. Outra vez o telefone tocou, e desta vez a filha tirou os fones de ouvido, olhou para a mãe e indagou: "Quem é, mamãe?" "É trabalho, minha filha." "E por que não atende? Seu trabalho é sempre tão importante? E se for algum paciente?" Jéssica forçou um sorriso ao responder: "Não é um paciente, é do hospital. Mas eu não quero falar de trabalho agora. Eu quero ficar aqui com você, em paz. Será que eu posso fazer isso, filha?" Desta vez foi Maria Helena quem abriu o sorriso, sentindo-se realmente importante por perceber tal prioridade da mãe. Antes que o telefone tocasse novamente, Jéssica colocou-o no modo avião e seguiu tranquila para casa. Quando entrava na garagem do prédio, avistou Omar encostado em um carro, bem na frente da entrada principal. Ela gelou. Ele a viu e aproximou-se da janela do motorista, batendo de leve no vidro, sem cerimônia e sem se importar com a presença de Maria Helena. Jéssica forçou um sorriso quando, na verdade, sentia vontade de arrancar o sapato de salto e atingi-lo na cabeça. Abriu o vidro e disse, tentando soar simpática: "Oi, Omar, tudo bem? Estou tentando falar com você, mas como não responde, achei melhor vir pessoalmente." "É claro. Acabei de vir do hospital. Maria Helena fez uns exames. Ela passou mal na escola, teve um desmaio." Ele esticou o olhar por sobre o ombro da médica e cumprimentou: "Como vai, Maria Helena? Está melhor?" "Só um pouco cansada, mas eu estou bem." Omar ficou em silêncio, fixando os olhos em Jéssica. Quando a porta da garagem se abriu completamente, ela disse: "Te ligo mais tarde, assim que estiver mais calma por aqui. Agora eu não quero falar de trabalho. Você compreende, não é?" Ele não respondeu. Ela subiu o vidro do carro e entrou na garagem, olhando imóvel pelo retrovisor. Maria Helena registrava tudo e começou a achar estranho. "O que ele quer, afinal, mãe?" indagou. "Me perturbar. É o que ele quer." "Como assim? Ele não consegue fazer o trabalho dele e fica querendo a minha ajuda o tempo todo. É um fraco esse Omar." "Nossa, mãe, mas você sempre gostou de ajudar os seus colegas." "É, mas esse me irrita." As duas subiram e assim que entraram no apartamento, o interfone tocou. "Eu atendo." Correu Maria Helena prontamente. Jéssica passou rápido à frente e recomendou: "Vá tomar um banho e descansar, minha filha.
Eu cuido disso, pode ir. Maria Helena não retrucou. Estava mesmo cansada e foi para o quarto, no segundo andar, enquanto a médica atendeu o interfone. Pois não? Tem um Omar aqui querendo falar com a senhora. Ele é bem insistente. Pode colocá-lo na linha, por favor. Oi, Jéssica. Omar? Não terminei a minha conversa com você. Pelo amor de Deus, Omar. Não percebe que não pode vir aqui? Eu estou com a minha filha, eu não posso chamar atenção para nós dois. Isso é um problema seu, minha cara. Eu já lhe avisei que não vou ficar no vazio e nem ser tratado como um recém-formado. Precisamos conversar e eu não quero mais que me evite. Você parece não estar me compreendendo bem. Algo na voz dele fez Jéssica sentir frio na espinha. Era ameaçador e sarcástico. Resolveu mudar de estratégia. Você está certo, Mar. Precisamos mesmo conversar. Vamos almoçar amanhã. Vamos jantar amanhã. Não posso, Vitor tem um compromisso comigo. Não quero nem saber. Quero prioridade sobre ele. Jante comigo amanhã, ou vou infernizar ainda mais a sua vida. Pare com isso. Jantamos na sexta-feira, assim fico mais tempo com você. Amanhã não poderei demorar. Na sexta, quem sabe podemos até passar a noite juntos. Faz tempo que não dou plantão. Agora havia alguma vantagem. Jantamos então na sexta-feira, sem cancelamento, combinado? Está combinado, jantar na sexta. Com direito a pernoite. O pernoite eu não posso confirmar agora. Com direito a pernoite, Jéssica. Ela ia responder, mas ele desligou o interfone. Desgraçado! Gritou ela, colocando o aparelho com força na base. Mas que idiota esse Omar, petulante! Novo arrepio percorreu sua espinha como se alertasse de que corria perigo. Mas, desconectada de sua intuição, ignorou o aviso, como vinha fazendo há tempos. Naquela noite, após o jantar, e depois de certificar-se de que a filha estava bem, Jéssica recolheu-se ao quarto. Sentou-se na cama diante de um grande espelho. Olhou o próprio reflexo e, de súbito, teve uma sensação que atravessou todo o seu ser. Parecia que a mulher no espelho era uma estranha, como se não fosse ela mesma. O desconforto foi enorme. Fechou os olhos, tentando afugentar o mal-estar. Uma pergunta inesperada surgiu. Quem é você? Ao pensamento, Jéssica sorriu e argumentou consigo mesma. Que pensamento ridículo! Eu sou a doutora Jéssica Alencar, cirurgiã competente, rica, bem-sucedida, com uma agenda lotada para os próximos 5 meses. Essa sou eu, uma mulher poderosa, que ninguém segura, uma vencedora. Levantou-se da cama cheia de atitude e foi para o banho. Enquanto a água morna escorria pelo corpo, a pergunta voltava como se fosse uma voz externa. Quem é você? Como se não conseguisse controlar a própria mente, passou a ignorar a indagação absurda, tentando silenciá-la. Depois do banho, ligou para o marido. Oi, Vitor. Pode falar? Oi, Jéssica. Sim, eu acabei de chegar do congresso. Estou no quarto. Como está Maria Helena? Está bem. Não foi nada sério. Ela teve um mal-estar e desmaiou. Disse que viu umas figuras desagradáveis como sombras e que uma delas a atacou. O pai ficou alguns minutos em silêncio e depois perguntou. Ela está bem mesmo? Está. Levei ao hospital e fiz vários exames, tudo normal. Pena que não podemos examinar a alma dela, não é mesmo? Agora foi a vez de Jéssica ficar em silêncio. O que você acha? Insistiu ele. Ela vai ficar bem. Não creio que precise levá-la a um psiquiatra ou um psicólogo.
ao menos por enquanto. Eu vou observar. Graças a Deus. Quero conversar com ela, ver se percebo algo nas emoções que nos dê pistas. Um novo silêncio e Jéssica respondeu: contanto que você não faça suas experiências psicológicas nela, tudo bem? Sou psicólogo, Jéssica. Como posso deixar de olhar a nossa filha por esse ponto de vista? É impossível. Mas eu não quero saber dos seus diagnósticos metafísicos. Eu sei que você os despreza, mas há pessoas que se curam com algumas das técnicas que eu aplico. Não me importo, Vitor. Eu quero a nossa filha longe dessas maluquices espirituais. Não são maluquices, Jéssica. Se você me escutasse um pouco mais, entenderia que são parte de uma ciência deixada de lado por interesses. Pode parar. Eu estou cansada, Vitor. Muita coisa acontecendo. Você me parece mais tensa do que o normal. O que houve? Jéssica hesitou, mas resolveu abrir-se parcialmente. Lembra-se daquela paciente que encontramos em um evento beneficente? A Elaine? Claro, aprendi muito com ela. Pois é, ela morreu nas minhas mãos durante a cirurgia. Puxa, Jéssica, sinto muito. Imagino o impacto que isso teve para você. Quando foi? No início da semana. E por que não me contou? Por que não me ligou? Como está lidando com isso? Eu sei que você gostava dela. Ela era diferente, tinha algo que eu não sei explicar. Sim, tinha uma luz, um amor difícil de encontrar. Enquanto escutava o marido, os olhos de Jéssica encheram-se de lágrimas. Ela realmente gostava de Elaine. Engoliu as lágrimas e acrescentou: eu vou ficar bem, afinal, são danos colaterais da minha profissão. Você confia bastante em sua experiência, mas muitas vezes as coisas fogem ao nosso controle. Eu estou bem, apenas cansada. É muita coisa, mas eu vou dar conta, Vitor. Sempre dou. Isso é uma indireta? Não, pois eu acho que é. Insinua que eu não dou conta do que eu deveria? Claro que não. Você costuma me alfinetar o tempo todo. Nosso casamento não é uma competição. Eu já te falei que eu me sinto feliz com o meu trabalho, a minha carreira e com a vida como um todo, com exceção. Seguindo-se um silêncio desconfortável, Jéssica insistiu. Pode falar, com exceção do quê? Amanhã à noite estarei em casa. Conversaremos quando eu chegar. Você pode dizer agora mesmo ou vai fugir de novo. Jéssica começou a se alterar. Vitor, por sua vez, abaixou o tom de voz. Amanhã conversamos. Boa noite, Jéssica. E desligou sem esperar resposta. Capítulo 8. Enquanto se remexia de um lado para o outro na cama, Jéssica pensava no que ocorrera com a filha. O que ela teria visto? O que seriam aquelas sombras? Será que a sua filha tinha problemas mentais? Então, quase sem querer, lembrava-se da imagem de Elaine ao seu lado, enquanto o corpo jazia sem vida na mesa cirúrgica. Será que ela própria também estava doente? Teria antepassados com problemas mentais? Nunca soubera de nada nesse sentido, mas certamente teria de conversar com os parentes para saber se estava ficando louca. E talvez a filha também. Ao concluir esse pensamento, suspirou fundo, como quem se resigna diante do inevitável. Virou-se de lado, abriu no escuro a gaveta da mesa de cabeceira e tateou dentro dela à procura do remédio para dormir. Encontrou, abriu o frasco e tomou um comprimido. Precisava descansar. Fechou os olhos tentando alcançar o silêncio mental, esperando que o sono chegasse. Mas os pensamentos vinham em sequência perturbando-lhe a tranquilidade. Maria Helena, Elaine, as ameaças de Omar e a conversa com o marido.
Agora ainda teria que recorrer aos parentes, vasculhar a história da família, pedir ajuda. E detestava tanto essa ideia que o incômodo lhe tirava o sono, mesmo com calmantes. Depois de revirar-se muito, acabou por adormecer. O sono era leve e agitado, mas aos poucos foi serenando, até mergulhar em estado mais profundo. Viu-se descendo novamente as mesmas escadas dos sonhos anteriores, mas desta vez eram ainda mais longas, intermináveis. Olhava para baixo e não via o fim. De repente as escadas desapareceram e ela se encontrou em um grande corredor cheio de portas. Sons estranhos ecoavam como grunhidos de pessoas em dor e sofrimento. Olhou para si mesma e notou que estava descalça, vestindo roupas antigas, como as de um filme da Idade Média. Nas mãos carregava um punhado de plantas. Tentou reconhecê-las, mas logo avistou a velha horripilante vindo do fundo do corredor. Como sempre, saiu correndo e tentou abrir a primeira porta que encontrou. Ela se abriu, mas assim que entrou, deparou-se novamente com o mesmo corredor, a anciã se aproximando. Desta vez ela caminhava devagar, passo após passo, sem pressa, como se tivesse certeza de que alcançaria Jéssica. A médica tentou fugir, correndo por outra porta, mas ao atravessá-la, ouviu vozes em uníssono. Bruxa! 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 Assustada, tentou sair, mas a porta estava trancada. A escuridão era completa e os gritos não cessavam. De repente, estava outra vez no corredor diante da velha mulher, que segurava algo com as duas mãos. Aproximando-se, Jéssica viu que era uma esfera de luz intensa, como um pequeno sol. Sentiu-se atraída, mas, ao olhar o rosto da anciã, um pânico a dominou e saiu correndo novamente. No lado oposto, viu a escada por onde descer e correu até ela. Mas, ao colocar o pé no primeiro degrau, sentiu uma mão segurando-lhe o braço. Virou-se e viu horrenda mulher ao seu lado. Ela chamou: Jéssica. E lhe ofereceu a esfera de luz. A médica fitou a mulher e de repente a imagem desapareceu. Ainda assim, sentiu o braço sendo puxado com força, cada vez mais forte até ouvir: Mãe! Assustada, abriu os olhos e viu o filho em pé ao seu lado da cama. Ainda confusa, indagou: O que foi? O que houve? É a Maria Helena. Jéssica sentou-se de súbito, buscando recobrar a consciência. O que tem? Ela está lá na sala, falando coisas estranhas, com um olhar esquisito. Eu estou com medo dela. Está andando de um lado para o outro, como se não me visse. Sonâmbula? O quê? A médica vestiu-se às pressas e pediu ao filho: Deixe que eu converso com ela. Se estiver sonâmbula, vou levá-la com calma de volta ao quarto. Quando chegaram à sala, Maria Helena olhava fixamente para a mãe, mas parecia atravessá-la com o olhar. Então disse: Precisa despertar, doutora. Esse sono profundo a levará para o abismo, e ele será fundo demais, difícil de escapar. O tempo está acabando, precisa despertar enquanto ainda é possível. A porta está se fechando, precisa acordar. Filha, venha comigo, pediu Jéssica, aproximando-se com delicadeza. Sabe quem eu sou, doutora? Elaine. Precisa me escutar. Não me ouviu quando eu lhe falei, ainda no corpo físico? Precisa me ouvir agora, que já faço parte do mundo dos espíritos. Jéssica gelou. Ficou paralisada sem saber o que pensar ou fazer. E Maria Helena prosseguiu: Tem de parar de fugir. A negação vai destruí-la mais rápido do que imagina. Entidades degradantes se preparam para tomar sua casa e a sua vida. Todos os esforços estão sendo feitos para alertá-la. Precisa me ouvir, doutora. Precisa acordar. Ele quer matá-la. Ao ouvir isso, Jéssica teve certeza de que se tratava de Omar. Aquela era definitivamente a voz de Elaine.
Maria Helena abraçou a mãe com imensa ternura e sussurrou em seu ouvido: Precisa tomar cuidado com Omar e parar de fugir daquela anciã assustadora. Precisa aceitar o que ela lhe oferece. A loucura, na verdade, é continuar negando a realidade. Tomada por um sentimento inexplicável, Jéssica não conteve as lágrimas. Elas desciam por sua face ruborizada pelo nervosismo. Felipe assistia a cena sem compreender, mas, obedecendo ao pedido da mãe, permaneceu em silêncio. Maria Helena enxugou as lágrimas da mãe e esclareceu. Sua filha é médium e está captando os perigos que rondam sua vida. Ela não está louca e nem você, mas a loucura já está instalada, como acontece com todos os que permanecem adormecidos, hipnotizados pelas mentiras em que acreditaram e pelas ilusões que construíram. Isso não pode mais subsistir agora que a Terra atravessa um dos seus momentos mais importantes desde a criação. Fechando os olhos por alguns instantes, quando os abriu novamente, Maria Helena parecia desperta. Olhou para a mãe e perguntou confusa: O que eu estou fazendo aqui embaixo? Era demais para Jéssica processar. Abraçou a filha e balbuciou: Está tudo bem, está tudo bem. A jovem tremia e a médica levou para dormir em sua cama, acomodou-a com carinho e afagou-lhe o rosto. Vai ficar tudo bem, minha filha. Mas eu não entendo. O que foi que aconteceu? Vamos dormir agora. Amanhã conversamos. Está tarde e precisamos descansar. Durma, querida. Eu estou aqui com você. Deitada, Jéssica observava o rosto doce da filha até vê-la se acalmar e adormecer. Um turbilhão de pensamentos invadia sua mente. Destacava tudo o que estava acontecendo. Afastara-se da própria mãe por conta desses assuntos. Murmurou baixinho, certa de que Maria Helena já dormia. Que ódio disso tudo! Preciso consertar essa bagunça. Não vou admitir que nada estrague a minha vida, os meus planos, os meus objetivos. Nada, nem ninguém. Respirou fundo, como se buscasse forças no âmago do ser, e fechou os olhos para tentar dormir. A ordem estava dada. Enfrentaria os desafios com força, determinação e controle. Era tudo o que conhecia, tudo o que trouxera até ali. Não sabia fazer diferente, mas a vida, cedo ou tarde, se encarregaria de ensiná-la. Capítulo 9. Na manhã seguinte, ao chegar no seu consultório, Jéssica acomodou-se e pediu a Amanda: Preciso de você. De imediato, a jovem entrou com a agenda nas mãos. Sente-se, precisamos reorganizar umas coisas. Como está a minha agenda para a próxima semana? Hoje a senhora tem 5 consultas marcadas e um encaixe. Jogue o encaixe para a próxima semana. Mantenha todas as consultas e confirme os horários das cirurgias marcadas para as próximas semanas. Veja se o Dr. Júlio Menezes consegue uma breve reunião comigo hoje. Ele é um excelente psiquiatra e tenho certeza de que vai me ajudar a resolver umas questões importantes. Claro, respondeu a outra, já anotando a solicitação da médica. E já agende uma consulta para Maria Helena com a Magali. Magali? Isso, a psicóloga, que atendeu há algum tempo. Acho que não tenho contato dela. Procure nas agendas do ano passado. A outra secretária anotou em algum lugar. Localize e marque para o mais rápido que ela puder. Tem que ser no fim da tarde, que é quando Maria Helena pode. Fitando a jovem diante dela, que parecia um tanto atrapalhada com todas as orientações sendo dadas uma após a outra, sem pausa, a médica indagou. Fez o fechamento de minhas consultas do mês passado para controlar os recebimentos dos planos de saúde? Estou finalizando, doutora.
E os controles financeiros das cirurgias particulares. Preciso tudo isso na minha mesa no início da próxima semana. Claro, doutora. Estou finalizando os 2 relatórios. Muito bem, vamos trabalhar. Amanda estava deixando a sala quando Jéssica completou as suas demandas. Mais uma coisa. A jovem virou-se. Veja se o Dr. Omar pode vir até aqui antes da minha primeira consulta. Eu preciso falar com ele pessoalmente. Sim, doutora, vou chamá-lo agora. Não demorou muito e Omar apareceu, batendo de leve a porta e já entrando. Jéssica, que analisava na tela do notebook sobre a sua mesa os prontuários de suas consultas do dia, ergueu a cabeça e abriu um sorriso cínico. Oi, Omar. Resolveu se dignar a me conceder um pouco da sua atenção? Fitando o homem nos olhos, como a mostrar que não tinha medo dele, queria enfrentá-lo, ela disse mantendo o sorriso forçado. Queria confirmar o nosso compromisso de hoje à noite. Está tudo certo? Ele fez menção de se aproximar dela, mas Jéssica afastou o corpo, encostando as costas na cadeira, numa linguagem corporal clara de que desejava distância. Omar ficou parado, olhando para ela, tentando decifrar as suas intenções. E então, está tudo certo para hoje à noite? Vamos jantar no lugar de sempre? Podemos jantar no hotel, em que sempre nos encontramos, mas eu acho melhor jantarmos direto no quarto. Eu estou com muitas saudades de você. O revirar de olhos da médica deixou claro que ela ficou desagradada, que não era isso que desejava, mas Omar ignorou. Precisamos conversar. Melhor jantarmos no restaurante, depois subimos como sempre. Podemos conversar na cama, como já fizemos tantas vezes. Prefiro conversar no restaurante. Não, no quarto. Jantamos e conversamos no quarto. A voz dele agora era enfática e irritadiça. Está certo, mas não poderemos passar a noite juntos. Nos encontramos lá às 7 horas, pode ser? Vou jantar com você. Depois tenho que ir para casa. O Vitor me esperará. Contanto que eu seja sua prioridade, eu concordo. Até mais tarde. Ele saiu e deixou a médica de olhar perdido. Quem era aquele homem, afinal? Tornara-se um estranho para ela de um momento para o outro. Foi despertada pelo som de batidas leves na porta. A dona Angélica chegou, doutora. Me dê 5 minutos e depois mande ela entrar. Jéssica voltou-se para a tela do computador, buscando focar a sua atenção no que tinha para fazer, ao mesmo tempo que tentava afastar da mente as lembranças das palavras que escutara de Elaine, pela boca da filha, na noite anterior. Já eram quase 7h30 quando Jéssica entrou no quarto 28 do pequeno hotel do flat nos Jardins, onde dispunha de um espaço permanente, um imóvel que herdara da mãe. Omar já havia chegado e esperava a médica enquanto assistia ao noticiário. Assim que viu entrar, ele foi encontrá-la à porta e a beijou sofregadamente. Embora sentisse apenas nojo dele, naquele momento, ela retribuiu o arroubo, até que ele se acalmasse. Para agilizar, já pediu o jantar. Deve estar chegando. Pediu de sempre. Para mim está ótimo. Estou faminta. Ela jogou sobre o sofá a bolsa e a sua maleta com o notebook, documentos e exames de pacientes que às vezes levava para casa, para analisar com calma as condições e necessidades dos casos mais críticos. Depois sentou-se à mesa de jantar ao lado de Omar, que lhe serviu uma taça de vinho, e depois olhou para a garrafa que estava vazia e comentou: Acabou, vou pedir outra. Jéssica segurou o antebraço dele e pediu: Uma só já é o suficiente, Omar. Precisamos ter uma conversa que não será muito fácil.
Ele simplesmente a ignorou. Levantou-se, foi até o telefone, discou para o serviço de quarto e pediu outra garrafa. Depois sentou-se ao lado dela, segurou suas mãos, apertou-as com força e indagou. O que era mesmo que você dizia? Quer ter uma conversa difícil? Depois de todo esse trabalho que tivemos para marcar esse encontro, você quer conversar? Ela soltou as mãos das dele com força e falou firme. Eu não estou te reconhecendo, Omar. Você foi sempre tão compreensivo e agora parece que ignora o que eu digo. Ele levantou a voz e gritou. Ah, você quer que eu seja compreensivo enquanto você me descarta? Ele agora apertava de leve o antebraço dela. Jéssica ia responder quando bateram à porta trazendo o jantar, junto com a garrafa de vinho. O garçom colocou a comida na mesa, abriu a garrafa de vinho, serviu e saiu rapidamente. A médica sentiu que deveria ter aproveitado a oportunidade da chegada do jantar para sair dali, mas ao invés de dar ouvidos à sua intuição, mais uma vez a abafou com raciocínios mais confortáveis. Ele a serviu e depois tomou mais 2 copos de vinho. Tentou servi-la, mas Jéssica recusou. Você mudou, Jéssica. Desde a morte daquela mulher você está diferente. Parece até outra pessoa. Eu mudei? Não, Omar. Foi você quem ficou diferente. Porque você ficou distante. Eu quero você, Jéssica, mais do que nunca. Ele a abraçou com força e ela se deixou ficar nos braços dele, que logo tentou levá-la para a cama. Ela mostrou resistência de pronto, enrijeceu o corpo, ao que ele indagou. O que foi? Vai se fazer de difícil agora, doutora? Não é isso, Omar. É que precisamos conversar. Você precisa entender. Ele a agarrou com força e levou-a para a cama. Não, doutora. Você é quem precisa entender que você é minha. Omar, sou uma mulher casada. Que ideia é essa? Seu casamento é um lixo mesmo. Seu marido não te agrada e você o trata como um idiota. Mas comigo não será assim. Do que é que você está falando? Ele começou a tirar a roupa dela, que tentava se safar das mãos do opressor. Eu não quero, Omar. Hoje eu não quero dormir com você. Esse relacionamento está ficando descontrolado. Você está ficando descontrolado. Ele segurou forte suas mãos e sussurrou no ouvido dela, forçando o seu rosto sobre o rosto dela. Hoje e para sempre você será minha. Apavorada, Jéssica tentou livrar-se dele, que ignorou os apelos dela e forçou-a, possuindo-a à força, ferindo seus punhos e as regiões íntimas, tamanha violência com que impôs os seus desejos naquele momento. Quando ele demonstrou um pouco mais de relaxamento, ela se levantou, ajeitando os cabelos e disse em lágrimas: Eu não acredito que fez isso comigo. Eu não consigo acreditar. Bem que me avisaram. Ele levantou-se da cama como um animal e desferiu-lhe um tapa no rosto, derrubando-a no chão, enquanto gritava descontrolado. Quem foi que falou? Quem envenenou você contra mim? Você que é a culpada de tudo. Eu jamais faria isso se você não me provocasse. Você que é a culpada. Ele foi para cima dela, no chão, e deu 2 chutes em seu abdômen enquanto vociferava. Depois ajoelhou-se sobre ela e deu um murro em seu rosto, perto da área dos olhos. Depois deu outro perto da boca e fez brotar sangue dos lábios da médica. Jéssica estava atordoada. Embora visse os sinais que ele havia dado, ela ainda achava que conseguiria convencê-lo de sua decisão de se afastarem pacificamente. Era o mais lógico, o mais sensato a se fazer, o mais racional, e ela não compreendia as reações violentas do parceiro. Pensou que fosse morrer ali mesmo, nas mãos daquele homem, quando bateram à porta, perguntando se estava tudo bem, e ele, sem explicações aparentes, pego igualmente de surpresa, levantou-se sem saber ao certo o que fazer.
Naquela fração de segundos, aproveitando a hesitação dele, Jéssica pegou as suas coisas e destrancou a porta, saindo correndo pelo corredor, colocando as roupas diante do gerente atônito, que não sabia se corria atrás da mulher ou buscava explicações com Omar. Sem olhar para trás, Jéssica desceu os 2 lances de escada, entrou no carro sem olhar para trás e saiu depressa do prédio. Pensou em ir para sua casa, mas logo temeu que Omar fosse atrás dela e parou em um hotel. Entrou e foi direto para a recepção. Preciso de um quarto. A atendente assustou-se. O que houve com a senhora? Precisa de um médico? Ao perceber os olhares das pessoas que estavam no saguão do hotel sobre ela, Jéssica compenetrou-se do seu estado lastimável. Olhou para si mesma e sentiu a dor intensa em seu abdômen. Olhou a atendente e não conseguiu dizer nada. Tudo ficou escuro de repente e ela perdeu os sentidos. Capítulo 10. Quando Jéssica abriu os olhos, sua visão estava turva, como se houvesse uma névoa entre os seus olhos e os objetos ao seu redor. Aos poucos, a nitidez retornou e ela viu onde estava, deitada em uma cama de hospital. À medida que recobrava a consciência, percebia a dor por todo o seu corpo. O rosto estava enfaixado, igualmente a região do abdômen. Muito atordoada, a médica buscava relembrar os últimos acontecimentos. A lembrança de Omar chutando-a e esbofeteando-a voltou-lhe à mente e a fez estremecer. Fazia um esforço grande para lembrar mais, quando uma voz conhecida a fez tentar sorrir de alívio. Ela logo reconheceu o Dr. Egídio, chefe do departamento de cirurgia do hospital. Ele entrou falando animado. A mocinha acordou. Isso é muito bom. Aproveitou-se e segurou nas mãos dela e Jéssica indagou. O que aconteceu? Não tenho a menor ideia, me diga você. O que houve? Como foi que ficou nesse estado? Tentando mudar o foco, ela indagou. Como eu estou, doutor? Bem avariada, eu diria, mas com possibilidade de recuperação plena. Jéssica deu um suspiro profundo, quase aliviada. No entanto, ele prosseguiu sério. Sua cirurgia requer cuidados. Cirurgia? Que cirurgia? O que? Calma. Ele segurou nas mãos dela, buscando acalmá-la. É que você teve uma hemorragia interna na região das costelas que tivemos que interromper rapidamente. Você sabe os riscos das hemorragias internas. Ainda bem que o pessoal do hotel onde você desmaiou localizou seu crachá do hospital e a trouxeram depressa para cá. Eu diria que mais meia hora e você teria morrido. Foi sério assim? 3 costelas fraturadas, Jéssica. E o meu rosto? Indagou ela, colocando as mãos sobre as ataduras. Está tudo bem. Vai ficar um inchaço bem feio aí, por algum tempo, mas não quebrou nada. Nada irreversível. Fizemos um exame minucioso assim que chegou, uma ressonância magnética completa e uma tomografia completa para garantir que não havia mais nenhum ferimento interno escondido. Você vai ficar bem. Ele fez uma longa pausa, depois sorriu e indagou novamente. O que foi que aconteceu com você, Jéssica? Acidente sabemos que não foi, pois o seu carro está no estacionamento do hotel de onde foi socorrida. O que houve? Jéssica ficou em silêncio por um longo tempo, buscando organizar as ideias e escolher como deveria explicar-se. Deveria contar a verdade? Seria o fim de Omar, um jeito de detê-lo e puni-lo, mas certamente as consequências para ela seriam igualmente dramáticas. Seu casamento, sua família, seus filhos e mesmo os colegas de trabalho. Sua vida ficaria exposta. Mas como justificar aquilo? Enquanto elaborava a melhor estratégia, que aos poucos se desenhava em sua mente ágil, escutou a voz do marido que a chamava entrando no quarto.
Jéssica? Vitor? Meu Deus, Jéssica. Vim assim que me ligaram, mas só me deixaram ver você agora. Precisou passar por uma cirurgia de emergência. Você está bem? Quando você voltou? Ontem? Que dia é hoje? É sábado? Voltei ontem, se lembra? Sim. E que horas são? 8 horas da noite. Ela pensou um pouco, depois balbuciou com a voz quase inaudível. Fiquei quase 24 horas fora do ar. Ele se aproximou da cabeceira da cama e falou fitando o Dr. Egídio, enquanto acariciava o cabelo da esposa. Pois é, você nos assustou, querida. E como estão as crianças? Estão bem? Ficaram assustadas. Todos nós ficamos muito assustados, não sabíamos sua real condição. Inclusive, eu preciso ligar para tranquilizá-los. Não sabia exatamente o que iria encontrar quando chegasse aqui. Claro, vá, por favor, principalmente a Maria Helena. Precisa tranquilizá-la. Diga que eu estou bem, que logo vou para casa. Quando Vitor saiu, já com o celular em mãos para falar com os filhos, o doutor Egídio olhou para ela e indagou incisivo. Preciso saber o que houve, para completar o meu prontuário. Sabe os procedimentos, Jéssica? Temos que avisar a polícia. Foi um assalto, eu acho. Um assalto? É, eu reagi e os dois me espancaram e fugiram. Você acha que foi um assalto? É que algumas partes do que aconteceu estão perdidas na minha memória. Eu não consigo me lembrar exatamente onde tudo isso aconteceu. Eu estava indo tomar um lanche para espairecer. Iria voltar para terminar alguns trabalhos e depois ir para casa. Tinha tanta coisa na cabeça, estava falando ao celular, eu acho. Quando se aproximaram, nem percebi. Eles queriam o celular e a minha bolsa. A quadra atrás do hospital é meio escura. E acho que foi ali que tudo aconteceu. Jéssica lembrou-se depressa que aquela era uma quadra que não tinha câmeras de segurança que pudesse desmenti-la. E o que mais? Eu não lembro de mais detalhes. Começaram a me agredir e eu, na primeira oportunidade, fugi. E como foi parar no hotel? Fica do outro lado da Paulista? Eu não sei. Eu não me lembro. Não me lembro de mais nada. Egídio olhava fixamente para ela como se soubesse que estava mentindo. Por fim, acatou. Vou completar o prontuário com suas informações. Agora trate de descansar. Quando posso ir para casa, doutor? Não pense nisso agora. Precisa cuidar da sua recuperação, doutora. Sabe que isso leva um tempo. Ela baixou os olhos ao responder. Eu tenho muito trabalho. Sua agenda foi cancelada, Jéssica. Sua assistente foi informada e está reagendando os seus compromissos. Aproveite o inevitável e descanse. Posso assegurar que você está precisando muito. Vai ficar tudo bem se você tirar uns dias de folga. E assim, quando voltar, estará pronta para o trabalho. Obrigada, doutor Egídio. O médico despediu-se e saiu. Quando estava do lado de fora do quarto, encontrou-se com Vitor, que finalizava a ligação. Ela disse o que aconteceu, doutor? Indagou o marido. Foi um assalto, como havíamos imaginado. Ai, meu Deus, que perigosa essa cidade! Perigosa é pouco. Está ficando inabitável, mas podemos dizer que ela teve sorte. Vai ficar bem. Com um pouco de paciência e calma, ela vai se recuperar totalmente. Pois é, doutor. O problema é que sabemos que paciência e calma não são atributos da Jéssica. O médico pousou amigavelmente as mãos sobre o ombro de Vitor e concordou. Trate de segurar a fera, afinal, ela é sua mulher. Cuide dela, vai precisar de apoio. Vitor concordou, balançando a cabeça e despediu-se do médico, voltando para o quarto onde a esposa se recuperava. Capítulo 11.
Ele puxou a cadeira e sentou-se bem ao lado da cabeceira da cama, perto do rosto da esposa. Fitou-a nos olhos e, quase sem jeito, acariciou de leve o seu cabelo, como se, mesmo não sentindo aquele impulso doce, soubesse que era o certo a se demonstrar. Você me assustou, Jéssica. Assustou a todos nós. Falou com Maria Helena? E o Felipe? Estão bem? Não falei de sua cirurgia, enfim, da gravidade do que aconteceu. Eu disse que você foi assaltada e que ficou muito abalada e por isso a trouxeram para o hospital. Precisa ir para casa, ficar com eles, Vitor. Você precisa ir, mas eu vou ficar bem. Você pode ir, precisa cuidar da Maria Helena. Ela precisa do pai. Assim que tiver a previsão de quando vou poder sair, eu te aviso. Nada disso. Eu quero acompanhar o caso bem de perto. Não, objetou Jéssica em tom ríspido. Aquilo era tudo o que ela não queria. Ao contrário, preferia afastar o marido dali, com medo de que Omar aparecesse enlouquecido e colocasse tudo em sua vida a perder. Jéssica, se acalme. Ela respirou fundo, procurando pensar com clareza, e depois disse, em tom de voz brando e contido: Eu juro que estou bem, querido. Minha maior preocupação agora, o que está me corroendo, é saber que Maria Helena está sozinha em casa, pensando besteira. Ela pode não ter acreditado no que você disse. Eu a conheço bem. Ela se fecha e esconde o que pensa e sente. E para tirar nem com saca-rolhas, falou e deu um leve sorriso, sentindo repuxar todo o esparadrapo em seu rosto. Felipe abriu um sorriso sincero e confiante. Está certo, doutora. Vou confiar em seu diagnóstico, em seu autodiagnóstico, mas com uma condição. Ela balançou a cabeça em concordância e ele prosseguiu. Aqui está o seu celular. Deixei carregando enquanto você estava desacordada. Eu quero que me mantenha informado a cada 2 horas todo o progresso, todos os exames, tudo. Pode me prometer que vai fazer isso? Eu prometo. De 2 em 2 horas, não, mas pelo menos 2 vezes em cada período do dia, quando as informações mais significativas me serão passadas. Ele beijou a testa da esposa, arrancando os melhores sentimentos do fundo do coração e falou: Eu confio em você, Jéssica, e confio no Dr. Egídio. Ele me garantiu que você ficará bem. Então eu vou deixar você descansar e vou ver as crianças. Ela forçou novamente um sorriso e ficou observando o marido, que pegou o blazer na cadeira e saiu com ele pendurado no antebraço. Quando se viu sozinha, a médica começou a tremer. As lembranças do que havia vivido, da gravidade dos ferimentos, do risco de vida pelo qual passara, lhe faziam sentir medo, raiva, revolta e ódio, tudo ao mesmo tempo. Como aquele desgraçado pudera agredi-la daquele modo? Ele seria um louco? Nunca percebera. Parecia um médico normal, igual a tantos outros que já havia conhecido. Nada nele despertara nela o receio. Ela parou. Lembrou-se de uma vez estar com ele e o telefone dele tocar com insistência e depois de se afastar para atender, ela escutá-lo falando alto com alguém, sendo muito rude e agressivo. Depois lembrou-se das atitudes invasivas nos últimos dias e, por fim, os avisos de Elaine por sua filha. Meu Deus! Ela balbuciou. Como eu não percebi? Não percebeu o quê, doutora? Era a voz da amiga de Fernanda, entrando no quarto. Fernanda? O que está fazendo aqui? Acha que eu não ia saber que a minha melhor amiga passou por uma situação dessas? Como você ficou sabendo? Cansei de ligar para o seu celular sem resposta e liguei para o Vitor. Desculpe, amiga, mas eu senti uma coisa ruim nesses dias e eu não desisti até ter notícias suas. Fernanda sentou-se bem na ponta da cama e segurou as mãos de Jéssica. O que houve?
Foi aquele homem, não foi? Era isso que falava sozinha quando eu cheguei? Jéssica não se conteve. Na presença segura da amiga de infância, ela desatou a chorar, segurando o furor, consciente de que não podia estourar os pontos da cirurgia. Fernanda a abraçou e acolheu com ternura de uma mãe. Chore, amiga, ponha tudo para fora, mas chore com jeito para não estragar o que consertaram aí dentro. Jéssica ficou abraçada à amiga, enquanto as lágrimas corriam pela sua face. Eram amigas há tanto tempo que Fernanda não pôde deixar de notar o quanto a médica lhe parecia perdida nos últimos tempos. Conheciam-se bastante, mas Jéssica vinha se afastando dela aos poucos, como uma criança que deseja esconder as suas traquinagens. Não precisa se esconder de mim, amiga. Nunca vou julgar você, sabe disso? Não é esse tipo de amiga que nós somos. Jéssica se afastou e fitou Fernanda, dizendo: Eu não podia imaginar que ele fosse tão louco. Eu sei. Às vezes a gente fica meio cega, parece que não vemos nem escutamos nada. Jéssica limpou o rosto com as duas mãos e prosseguiu: Como pude ser tão idiota? Olhe, eu não acho que seja o momento de você se massacrar. Você errou e as consequências estão vindo. Mas agora você precisa dar a si mesma todo o carinho e todo o colo do mundo. Como, Fernanda? Eu estou me odiando. Olhe só o que minha cegueira me causou. E eu não tenho a menor ideia de como vou sair dessa situação. Eu estou apavorada. E se ele tentar me agredir de novo? Precisa contar à polícia. Mas de jeito nenhum, eu não posso fazer isso, nem correr o risco de que Vitor e as crianças venham a saber do que aconteceu de fato. Fernanda olhava fixamente para Jéssica, pensando em alternativas para ajudá-la. Nisso você tem razão. Se a polícia vier, vão querer falar com o Vitor e até mesmo com as crianças. Vamos ter que pensar em alternativas. O certo é que você precisa de proteção. Sabe do paradeiro dele? Não ousei tocar no nome dele até agora. Não sei se ele sabe da extensão dos ferimentos que me causou, ou se está arrependido por não ter me matado quando teve chance. Ele também deve estar com medo. Quer que eu tente assuntar por aí, para saber por onde ele anda? Não pode falar em seu nome. Sou jornalista, minha querida. Antes de ser editora, eu sou jornalista e sei como fazer uma matéria investigativa. Sei fazer as perguntas certas. Pode deixar que eu vou descobrir onde anda e o que está pretendendo esse maluco. Obrigada. Não precisa me agradecer. Ainda não fiz nada. Deixe os agradecimentos para depois que eu souber o que vamos fazer com esse doutorzinho. Fernanda ficou em silêncio por algum tempo e depois arriscou uma sugestão. Enquanto isso, eu vou falar com Rafaela, do Núcleo de Apoio à Mulher. O lugar que eu frequento, que ajuda e apoia as mulheres, está lembrada? Vagamente. Mas eu não quero que conte a ninguém, Fernanda. Ninguém mesmo. Jéssica, a Rafaela trabalha com isso o tempo todo. Atende muitas mulheres que passam ou já passaram por todo tipo de violência. Ela é muito habilidosa, muito cuidadosa e absolutamente confiável. Ela vai poder te ajudar. Eu não quero, Fernanda. Enquanto não souber o que fazer, eu não quero que você conte a ninguém. Me prometa. Tem de prometer. Está certo, Jéssica, eu prometo. Mas eu acho que você está cometendo um outro equívoco agora. Precisa de ajuda. Eu vou resolver essa confusão, pode ter certeza. Se você conseguir levantar as informações sobre... Baixou a voz ao mencionar o nome de Omar. Já me ajudará bastante. Estou concordando por fora. Por dentro eu continuo achando um erro. Mas eu vou fazer o que me pede. Fernanda ficou bem tarde fazendo companhia para a amiga e de vez em quando dava umas saídas à cata de informações.
Já era bem tarde quando se despediram e Fernando informou. Ele não apareceu no hospital desde o ocorrido. Verdade? Ele sumiu. Parece que pediu uns dias de licença, alegando problemas pessoais. Não explicou muito e desapareceu. Jéssica encostou-se na cabeceira da cama e respirou aliviada. Ai, uma boa notícia. Pelo menos eu não tenho que ficar preocupada a cada barulho que eu escuto nessa maçaneta. Mas se você quiser, eu fico dia e noite aqui com você, até tudo se resolver. Você faria isso? Mas é claro, faria qualquer coisa por você, Jéssica. Ai, minha amiga. Jéssica abraçou Fernanda e lamentou. Por que os homens não podem ser nossos amigos? Alguns podem, Jéssica. Eu não conheço nenhum. E o Vitor? Ele tem sido um companheiro amigo? Jéssica ficou em silêncio, perdida em seus pensamentos, e não respondeu objetivamente. Por fim disse: Pode ir, Fernanda, eu vou ficar bem. Se precisar de qualquer coisa, me avise. Falei sério sobre ficar aqui com você. Pode deixar, eu te aviso se precisar. Despediram-se e Jéssica passou o restante daquele dia assustada, com medo, intimidada e com uma panela de pressão fervendo. Ela cozinhava o ódio que sentia por Omar e por tudo o que acontecera. Capítulo 12. Naquela tarde, quando voltou para casa, Vitor encontrou a filha fechada no quarto. Bateu de leve à porta e Maria Helena respondeu: Entre! Assim que viu o pai, a jovem sentou-se na cama com os olhos atentos e cheios de expectativa. Como ela está, papai? Tem de falar a verdade. Por que você está com essa cara? O que foi que aconteceu? Vitor sentou-se na cama ao lado da filha e, tocando seu antebraço, buscou acalmá-la. Filha, sua mãe está bem. Ela passou por uma cirurgia bem delicada, correu inclusive sério perigo de vida. Mas agora está tudo bem. Não sei o quanto ela sabe da real seriedade do caso dela. Como assim, papai? O doutor Egídio me deu detalhes da cirurgia, que, creio eu, não passou ainda para sua mãe. Ela está bem abatida, não vou mentir para você, mas a aparência dela é por conta de ter perdido muito sangue. Ele assegurou que ela vai ficar bem. E quando ela vem para casa, papai? Isso eu ainda não sei dizer. Vamos ter que esperar a recuperação dela. A jovem balançou a cabeça como se estivesse contrariada. Isso não é garantia de nada. A mamãe é muito obstinada. Se ela cismar que vai trabalhar ao invés de descansar, é isso que ela vai fazer. Eu estou com medo, papai, muito medo. Vitor abraçou a menina com força e buscou naquele gesto transmitir todo o conforto e segurança que ele próprio sentia mesmo em meio àquela situação. Mas por quê? Do que você tem medo? Maria Helena pensou um pouco e depois, com os olhos rasos de lágrimas, falou: Eu tenho medo de que ela morra, papai. Mas por que isso? Eu não sei. Quem tentou matá-la? Não sabemos. Sua mãe disse que sofreu uma agressão durante um assalto. Não me pareceu um motivo para nos preocupar que venha a ocorrer de novo. E como eu já te disse, ela está se recuperando bem. Está no quarto, totalmente consciente, falando. Está bem. Você pode ficar tranquila, minha filha. Eu estou lhe falando a verdade. Não precisa ficar preocupada achando que eu estou escondendo alguma coisa. Segurando o rosto da filha com as duas mãos, ele olhou-a nos olhos e disse com um sorriso amigo e verdadeiro: Pode confiar em mim, filha. A jovem abraçou novamente o pai e, chorando, balbuciou: Quero ir vê-la, papai. Claro, vou confirmar os horários de visita e combinamos de vê-la amanhã. Você até poderia ligar para ela, mas melhor deixar mesmo para vê-la amanhã. A única recomendação que o doutor Egídio me deu foi de que ela precisa descansar, muito repouso, para poder ficar totalmente recuperada. Assim que Felipe chegou,
e juntou-se a eles. Os três conversaram por quase 1 hora antes de se recolherem. Quando finalmente deitou-se naquela noite, Vítor remoía cada palavra, cada fato daquela situação, em busca de uma inconsistência. Sentia que havia alguma coisa estranha naquilo tudo, mas não conseguia encontrar a ponta solta daquela história. Jéssica, por sua vez, também pensava e repensava toda a situação, revoltada em como fora enganada por aquele homem de aparência gentil e cortês, mas que no íntimo desejava destruí-la. Ela sentia ódio de si mesma por ter se colocado naquela situação. No dia seguinte, por volta do meio-dia, o Dr. Egídio veio fazer a sua visita habitual para ver Jéssica e atualizar os seus progressos. Ele entrou e foi logo falando. Bom dia, Jéssica. Tenho ótimas notícias. Que bom, doutor, porque eu não aguento mais a comida desse lugar. Eu não vejo a hora de ir para minha casa e terminar a minha recuperação e voltar logo para o trabalho. O chefe da cirurgia virou-se para a enfermeira que o acompanhava no início do turno de visitas aos pacientes e pediu: Por favor, me deixe a sós com a doutora por alguns instantes. Assim que a enfermeira saiu, ele puxou uma cadeira e sentou-se bem próximo da cama, fitou Jéssica sério e disse: Você vai precisar ficar mais uns dias, Jéssica. Precisamos acompanhar de perto a sua recuperação. A expressão no rosto do médico e o seu tom de voz fizeram acelerar o coração dela. Enquanto o ouvia atentamente, ele prosseguiu. Creio que em menos de 1 semana, talvez, você possa ir para casa. Não antes disso. Eu não quero que tenha acesso ao seu prontuário ou maiores informações sobre a sua cirurgia por enquanto. Inclusive, eu dei ordens expressas às enfermeiras e atendentes quanto a isso. Sei que assim que entrasse uma delas pela porta hoje, você iria pedir mais detalhes, mas eu não quero, por enquanto. Está me deixando com medo, doutor. Por que tudo isso? Quero que se recupere, que se fortaleça, antes de ficar imaginando o que fizemos aí dentro. Ele abriu um sorriso, mas não foi nada que vá prejudicá-la no longo prazo. Entretanto, a sua recuperação será mais gradual do que imagina. Como assim? Não deverá voltar ao trabalho em menos de 2 ou 3 meses, eu calculo. Está maluco, doutor? Eu tenho muitos compromissos, cirurgias agendadas, pacientes me esperando. Eu não posso me ausentar por tanto tempo. Já conversei com o nosso presidente e com o conselho administrativo, assegurando que lhe concedesse 3 meses de licença. Você o quê? Jéssica, conhecendo você como eu conheço, sendo seu superior imediato aqui no hospital, sei exatamente como você pensa e o que deseja fazer. Mas não poderá fazer esforço, ficar de pé por longos períodos por um bom tempo. Portanto, já estamos remarcando as cirurgias que não são urgentes e encaminhando para outros profissionais os casos que requerem atenção imediata. Jéssica fitava o médico entre perplexa, contrariada e desnorteada. Doutor, isso é inadmissível. Como pode tomar tais providências antes de me consultar? Está me desrespeitando profissionalmente. Pode ser, filha, mas eu estou a respeitá-la completamente como ser humano. Quero você de volta o mais rápido possível. Você nos fará imensa falta, mas eu quero que volte e permaneça. Não desejo que, por precipitação, tenhamos de refazer a sua cirurgia. Não deixamos cicatrizes muito grandes, mas se tivermos que ficar refazendo a operação, por algum tipo de necessidade, eu não vou poder garantir os resultados. Eu sei que você é vaidosa com seu corpo. Jéssica emudeceu. Em um lampejo, deu-se conta de que pouco sabia sobre a extensão do procedimento pelo qual passara. E agora via que Egídio fazia questão de que tal ignorância permanecesse. Encostou-se na cama, sentindo-se impotente,
com uma ebulição de emoções assolando-a por todos os lados, a ponto de ela mal conseguir se conter. Queria sair correndo, pegar os prontuários e saber cada detalhe do que se passara. E seus pensamentos afluíam um após o outro, como se fosse vento soprando folhas em todas as direções. Vento não, um verdadeiro furacão, um vendaval incontrolável. No entanto, ela ficou imóvel, ouvindo as últimas palavras do médico, até que a porta se abriu e a conversa deles foi interrompida. Era hora de visitas. Maria Helena entrou, junto com o pai e o irmão, correndo para perto da mãe. Egídio dirigiu o olhar significativo para sua paciente e lembrou-a. Sem teimosias, doutora, ou não lhe dou alta. Jéssica ia responder, mas o médico saiu depressa e a sua atenção foi totalmente tomada pela filha, que falava com ternura. Mamãe, como você está? Como acordou hoje? Jéssica deixou-se abraçar pela adolescente, mas logo o pai recomendou. Sem movimentos bruscos perto dela, Lenita. Tenha muito cuidado. Jéssica fitou o marido e Felipe. Ele sabia de alguma coisa, com certeza, mas não conseguiu um momento propício daquela visita para tentar descobrir o que era. Sua atenção foi tomada pela agradável visita do marido e dos filhos, que cercaram-na de atenção, carinho e mimos, buscando fazer todas as suas vontades. Pessoal, a história continua. E se estão gostando, não esqueçam de deixar o seu like. E sabem também que o seu comentário é muito importante para mim. Este canal não é monetizado.